Graças a Deus por estarmos aqui louvando a Deus e também anunciando a palavra do Senhor. Nós estamos aqui apontando alguém. Como assim, irmão Luiz? Nós estamos apontando Jesus, desde os hinos às falas. Foi o que aconteceu com João Batista, como está escrito, que ele disse: eis aí, ou está aí, está aí ele. São expressões que mostram. E João o Batista, que estava ali batizando as pessoas, fez mostrando a Jesus. É uma frase que no nosso meio é um tanto conhecida ou lida, que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens, das pessoas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, quero também ler alguns versos das Escrituras Sagradas, começando pelo Salmo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 24, os versos do 3 ao 5, assim está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Duas perguntas faz o salmista. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele começa a responder: o que é limpo de mãos e puro de coração. O que é limpo de mãos, 2. O que é puro de coração, 3. O que não entrega a sua alma à falsidade, 4. E nem faz juramento com intenção de enganar. Depois ele diz: este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Para mim, o pior que tem é o que é puro de coração, ou o mais difícil. Por que, irmão, você acha que é o mais complicado dos 4 requisitos? É bom lembrar que é de acordo com o salmista que nós estamos lendo, está na palavra de Deus, no Salmo de número 24, versos 3 e 5. Que para subir no monte do Senhor, que para subir e permanecer lá, leia-se, para ser salvo, Marivaldo. É como se evangelizando, se perguntar: o que você acha que é preciso fazer para ser salvo? Dentre elas, ter o coração bem purinho. Sem mais delonga, eu quero ler também, iremos ler abaixo de Deus, como se diz, e de fato é, em Gênesis 8, verso 21. Glória ao nome do Senhor. No capítulo 8 do primeiro livro da Bíblia, chamado de Gênesis, capítulo 8, verso 21, assim está escrito: o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração. Deus falou consigo mesmo: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem,
Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má. Desde pequenininho, como diz Josimar. É por isso que eu disse que na lista do salmista, quando ele diz quem for limpo de coração será salvo, aí está ruim. Porque quem está testificando, irmão Lindaura, que a imaginação da gente é má desde que a gente é menino, é o nosso Criador. E quem criou sabe o que criou, sabe a peça boa que criou. Sim ou não? Quando Deus falou isso? Sei não, irmão. Mas a Bíblia diz. Isso aqui, queridos, é no pós-dilúvio. É recém Noé e sua família terem saído da arca. Deus falou essas palavras no primeiro culto, Marival, que Noé e família prestaram a Deus ao sair da arca. Como é que a gente sabe disso? Lendo o capítulo 7 de Gênesis. E também adentrando ao capítulo 8, uma vez que a gente está lendo o verso 21. Que depois dos 40 dias e as 40 noites, que Noé e família e os bichos que ali estavam, quando a arca aterrissa, ela esbarra no monte Ararat, e que eles saem da arca. O culto naquele dia não era... Primeiro não tinha energia elétrica. O púlpito aqui, que de repente poderia simbolizar o altar naqueles dias era feito de barro. Se fazia um altar de barro, colocava lenha como primeira camada, sacrificava-se animais, e aí alguém vai dizer, mas espera aí, entrou um casal de cada animal, uma dupla de cada animal, para dar continuidade, só que de limpos, tem lá nas instruções que de limpo entrou 7 pares. Por isso ele pôde sacrificar aqui e também comer por alguns dias, enquanto os demais reproduziam. A Bíblia é uma coisa maravilhosa. Porque aí se Noé sacrifica um dos bichos ali, não ia procriar mais, mas tinha 7 pares de cada. No mínimo ele deixou pelo menos um par. Detalhes à parte, aí quando Noé faz aquele culto que era um altar de barro, uma camada de lenha e o animal, as vítimas em cima, colocava fogo e aquilo, carne assada é bom. Até de charque já dá para sentir, até de avoador se sente cheiro. Ou uma tilápiazinha, né, Val? Por isso que a gente lê, e Deus cheirou o cheiro suave do primeiro culto pós-dilúvio, queridos. E Deus olhando o estrago, humanamente falando, aí Deus diz essas palavras. Após cheirar o cheiro suave, o Senhor sentiu o suave cheiro de quê? Do holocausto, ou seja, do sacrifício queimado, daquela carne assada ali. Porque isso é holocausto, um sacrifício queimado. A fumaça sobe, Deus cheira, e Deus diz, bendito seja o nome do Senhor, não tornarei mais a amaldiçoar a terra como fiz por causa do homem. Então, por que Deus mandou o dilúvio? Por causa da ruindade do homem, também diz o capítulo 6 de Gênesis. Que Deus olhou e viu que a maldade do homem e a violência, ela só aumentava continuamente. E nós vamos ler em Gênesis que diz assim, e Deus se arrependeu de ter feito essa nobre criatura. Por isso que eu acho complicado. Quando o salmista refletindo, é bom lembrar que é o salmista. Ele faz a pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? E quem vai permanecer lá? Dentre as coisas ele diz, quem tiver o coração puro. Como?
Porque quem está testificando que a imaginação e a intenção do coração é ruim é Deus. Que por causa dessas, não só intenções, mas prática, ele já havia destruído a terra. E aí o filho do provavelmente salmista que escreveu o Salmo de número 24, se foi Davi, que eu não tenho certeza, mas a grande maioria dos salmos foram escritos por Davi, o filho dele, posteriormente, ao ler o texto, considerando que seja de seu pai e conhecendo Gênesis, em Provérbio 20, verso 9, lá o grande rei sábio Salomão faz a seguinte pergunta: quem pode dizer, Provérbio 20, verso 9, quem pode dizer, purifiquei meu coração e limpes todo o meu pecado? Vamos dizer que Salomão estava numa reflexão e ele estava assim, rapaz, não dá não. Se essa é a condição, coração puro, está ruim para mim. Por interpretação podemos dizer isso. Porque vejamos a pergunta do Salomão, Provérbios 20 e verso 9. Quem pode dizer, dois pontos, isso é uma reflexão que ele está fazendo. Assim como o pai refletia, ele também refletia. E nós também aqui hoje, irmão, podemos refletir também. A partir da pergunta ou das duas perguntas de Davi, ou do salmista, no Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor e quem é que vai ficar lá? E aí, o rei Salomão, que é dito dele ser um homem muito sábio, ele faz a pergunta: quem pode dizer, ó, meu coração está purinho, Marival? Ó, quem pode dizer? Quem pode dizer? Quem pode dizer? Pergunta. Hoje nós podemos dizer a Escritura. Purifiquei meu coração e limpes todo o meu pecado. Então, como é que se resolve essa, na linguagem matemática, essa equação? Onde o salmista diz que para entrar, subir no monte e ficar lá tem que ter coração puro. E o Criador do homem afirma em Gênesis que o homem tem a imaginação ruim desde pequeno. Se isso não está, faz a gente refletir, vamos ver as palavras de Jesus em Marcos 7. Palavras de Jesus. Se aqui já está dando fazendo a gente pensar, vamos ver o que Jesus falou em Marcos 7, a partir do verso 18. Jesus, como diz no meio pentecostal, Jesus purinho. Não é? Vejamos. Disse-lhe Jesus, verso 18, Marcos 7, 18. Disse-lhe Jesus: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? 18. É. Está batendo, não? 7, 18? Marcos 7, 18. Disse Jesus: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Aí ele segue: porque de dentro do coração, de dentro do coração das pessoas, outras versões dizem dentro do coração do homem. Essa versão está mais atualizada e diz: porque dentro do coração das pessoas é que procedem ou é que saem o quê?
os maus pensamentos. E é bom lembrar que aqui não é salmista, aqui não é o rei Davi, aqui não é o rei Salomão, quem está falando isso é Jesus. Então, está rindo para todo mundo. Porque são palavras de Jesus. E ele afirma que de dentro do coraçãozinho, que o salmista disse que tem que estar bem purinho, bem purinho. Aí Jesus é que está dizendo isso aqui, ó, porque de dentro do coração das pessoas é que procede o que sai, o quê? 1. Maus pensamentos. 2. Imoralidades sexuais. 3. Furto. 4. Homicídio. 5. Adultérios. Alguém falou aqui da mulher adúltera. Interessante que a pobre da mulher leva toda a culpa, mas ninguém adultera sozinho. Ou sozinha. Não é? Bom, avareza, eu perdi a conta, eu acho que 7. Maldade. 8. Engano. 9. Libertinagem. 10. Inveja. Blasfêmia. Orgulho e falta de juízo nessa versão. Aí Jesus fecha dizendo: todos estes males vêm de dentro e contamina a pessoa. Quem será salvo e quem permanecerá sendo salvo? Parafraseando o salmista: quem subirá ao monte do Senhor e quem ficará lá? Quem tiver o coração puro. É complicado. Porque exclama a pergunta do proverbalista, se é assim que pode ser dito, né? Do escritor de provérbio. Quem pode dizer: purifiquei meu coração e estou limpo de todo o meu pecado? Ninguém, querido. Ninguém pode dizer isso. Porque de acordo com Jesus, e você sabe o que você pensa e eu sei o que eu penso. E aí lá em Jeremias, Deus diz assim: eu sei o bem que eu penso de vocês, mas a gente sabe o mal que a gente pensa. É sério, irmão. É sério. Mas, querido ouvinte, graças a Deus, e foi lido nesta noite, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra, querido, o provérbio perguntava: quem pode dizer, purifiquei meu coração e limpo estou do meu pecado? Você por você mesmo e eu por mim mesmo, eu morro no meu pecado e vou para o inferno. Mas foi apontado, foi mostrado, e mais uma vez está sendo mostrado o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Está aí a solução para mim e para você, se quiser. Se nós não quiser, permanece como está, como diz lá na votação do Congresso. Permanece como está e está tudo certo. Queremos terminar com o texto de Apocalipse. Capítulo de número 5. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz o seguinte. Apocalipse 5. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz que dizia: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo de número 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado merecedor de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes,
E entre os anciãos em pé, sabe o que foi que ele viu? Um cordeiro. Um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante de quem? Do Cordeiro. Tendo todos uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e nas suas mãos incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam dizendo o seguinte: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus. Quem pode purificar o seu dizer, limpo estou do meu pecado? Quem for comprado por esse sangue, comprado pelo sangue do Cordeiro. Onde ele derramou esse sangue? Na cruz do Calvário. Por isso se canta: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi muito feliz o autor desse hino. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É algo extraordinário. Aleluia. Querido, nós só temos uma saída, e já foi dito nesta noite. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fecha dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, a resposta que o salmista perguntava: quem é que vai subir para o monte do Senhor e quem vai permanecer lá? Quem for comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fiquemos de pé, queridos irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe quem ouviu e que não creia em nós. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso de Jesus é outro hino que tem no nosso hinário. Tu precisa de Jesus em todos os momentos da vida, em momentos de alegria e na beira da morte, e mesmo depois de morto. É o que o hino diz. Então nós precisamos de Jesus em todos os momentos da nossa vida. E também já foi citado nesta noite: entrega teu caminho ao Senhor, que é a única saída para mim e você. Não existe outro, né? Diz que todo caminho leva a Roma, mas para o céu só Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus com o nosso irmão Josimar. Bendito Deus, eterno Pai,